Recentemente, o Mercado Livre fez uma atualização extremamente importante sobre peso e dimensões do pacote do seu produto. Essa problemática tem levado contas e vendedores à suspensão das vendas. Então você precisa saber tudo em relação a esse tema e nessa super aula a gente vai te ensinar como calcular essas dimensões e o peso corretamente para cadastrar lá na sua loja, lá na sua conta no Mercado Livre. Eu sou Augusto Palomo, CEO e fundador da E-Commerce Planet, escola consultoria full commerce certificado Mercado Livre. Eu sou Guilherme Martins, gerente de atendimento e logística da E-Commerce Planet. E a nossa ideia, pessoal, com essa super aula aqui, é ensinar você em relação a esse tema. Recentemente, várias lojas, vários vendedores foram suspensos, de vender dentro do Mercado Livre por conta desse problema, por conta desse tema. O Mercado Livre ele entende que quando você se equivoca ao inserir essas informações de pesos e medidas dos seus pacotes, você está burlando uma regra fundamental para o cálculo do frete dentro da plataforma. Se a gente for observar bem, hoje o Mercado Envios, que é a transportadora do Mercado Livre, ela vai utilizar essas informações do cadastro de produto para enquadrar você no custo, na linha correta, no degrau correto do Mercado Envios. Então, a partir do momento que você se equivoca, e preenche de forma errônea, você erra essa informação no seu cadastro de produtos, você acaba burlando isso. Então, o Mercado Livre observou que muitos vendedores estavam colocando informações abaixo, seja de dimensão e seja de peso, para usufruir de uma condição comercial no Mercado Envios mais baixa. Ou seja, a partir do momento que o meu cadastro, eu faço esse cadastro de pesos e dimensões para baixo, eu tenho uma condição comercial, um custo ali no Mercado Envios, Guilherme, inferior à realidade. Então o Mercado Livre ele começou um processo de auditoria muito forte em relação ao que a gente chama de cubagem. O que é a cubagem, pessoal? A cubagem é uma relação extremamente importante entre a altura do pacote, a altura do produto, vezes a largura, vezes o comprimento desse pacote, dividido pelo fator 6.000. Então isso é a cubagem. Memorize, grave bem essa fórmula, vai aparecer para você aqui na tela, que é a altura vezes a largura, vezes o comprimento, dividido pelo fator 6.000. Você já vai entender o porquê que a gente precisa saber qual é esse peso cúbico para enquadrar corretamente o teu anúncio na tabela do Mercado Envios. Então, são informações preciosas e fundamentais para que você tenha esse cálculo correto ali do Mercado Envios, para que você seja enquadrado na linha correta de cobrança de frete e não tenha um problema até mesmo de banimento ou suspensão da conta. E aí a gente vai aprender a fazer isso nessa aula, tanto em um pacote aqui que está em uma caixa, Então, aqui dentro a gente tem uma caixa dentro desse flyer do Mercado Livre. E tanto num pacote também que ele tem as dimensões diferentes, tá? Então é um produto que, mesmo estando no pacote, tem as dimensões diferentes, mas também a gente vai ensinar vocês a fazer toda a medição dele para que vocês consigam colocar de acordo com as informações que o Mercado Livre necessita. E importante a gente falar também que o Mercado Livre, hoje a gente está com uma trena aqui para ensinar vocês a fazer a medição, vocês podem ter a trena ali, pode ter uma fita métrica, tranquilo, mas hoje o Mercado Livre utiliza um laser. Então é importante fazer essas medidas corretamente, porque no sistema do Mercado Livre é tudo a laser. Então as dimensões corretas, vocês não vão ter problema de também ter a conta banida. E vai ser bem preciso, Porque o laser ele vai pegar exatamente as medidas. Tá? Uma outra informação que é extremamente importante e a gente observa os vendedores se equivocando nisso é em relação ao peso e à dimensão do produto embalado. A gente vê muito vendedor colocando as informações ali de altura, largura, comprimento, muitas vezes do produto desembalado. E para fins logísticos e principalmente de cálculo de frete, a gente precisa pensar no produto embalado. Então aqui o Guilherme mostrou, por exemplo, esse pacote, esse é um pacote de moda. Aqui dentro tem um vestido, Então a gente percebe essa
é um pacote que ele não é uniforme se comparado a um pacote que é uma caixa, né? Que ele tem ele é linear em relação à sua dimensão. Aqui a gente tem o que o Guilherme falou, que é essa disparicidade, né? Essa diferença em relação a essas medidas. Inclusive, pessoal, para os kits, né? Vamos supor que a gente vendesse esse produto mais esse produto lá em um kit, em um combo dentro do Mercado Livre. Nós teríamos que levar em consideração esse novo fator de altura do produto agrupado, assim como a largura e o comprimento, certo, Gui? Exato. E importante também ressaltar que não só unidade, mas kit também. Vou mandar um kit, meu produto, eu quero mandar três produtos, um kit lá que a gente fala. Então você pode mandar, colocar o kit aqui dentro e fazer a medição na embalagem fechada, tá? De forma agrupada, né? Ele não pode pegar aqui, igual o Augusto estava mostrando, simplesmente colocar junto e fazer uma embalagem. Ele precisa estar dentro para fazer a medição correta e não ter penalidade no Mercado Livre. Inclusive para envio para o full, tá, pessoal? Isso é muito importante. Porque pensa só, se você simplesmente pegar 2 pacotes completamente distintos e enrolar isso com um stretch, enfim, com uma fita, a chance de extravio é muito grande e prejudica esse fator de cubagem para o cálculo correto do frete. E o Mercado Livre também, ele não coloca como regra se precisa ser na caixa ou no flyer que a gente fala, tá? O que precisa é somente a medição, que é o que o Augusto citou, que é a altura, largura e o comprimento, medidas e tirar das medidas exatamente certinho para não ter problema lá. Bora para a prática? Bom, vamos exercitar agora. Vamos começar com uma caixa, né? Aqui dentro tem uma caixa de papelão, né? É uma caixa aqui de um notebook. Então a gente tem aqui justamente os fatores que a gente vai tirar essa medida para entender. E por que é importante, pessoal? Porque uma coisa é esse peso cúbico, que a gente chama, fazendo essa fórmula que a gente já falou aqui, que é da altura vezes a largura, vezes o comprimento, dividido por 6.000. O resultado é o que a gente chama de peso cúbico. Só que na hora de você encaixar isso dentro da tabela do Mercado Envios, você precisa entender o que é maior. Se é o peso real realizado na balança ou se é esse peso cúbico, tá? Então calma lá que a gente vai chegar nessa análise aqui juntos. Então vamos começar por esse produto aqui, depois a gente vai por produto ali no flyer, né? Nesse saco plástico, que ele já não é tão uniforme quanto na caixa de papelão, né? Então vamos começar aqui pela altura, né? Então, de uma forma muito simples, pessoal, ó, eu vou colocar até do lado de cá para ficar melhor para vocês enxergarem a altura do produto, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente está falando de exatamente 10 centímetros de altura. Então, o Guilherme está anotando ali já na calculadora, ó, 10 centímetros de altura desse pacote. Lembrando, produto embalado, fins logísticos, tá? Não fins de utilização, que é produto desembalado, tá? Altura 10 centímetros. Vezes quanto? A largura. A largura é o quê? A largura, ou muitas vezes o pessoal chama de profundidade, né? Essa largura é esse lado da caixa aqui, tá? Eu vou fazer do lado de cá para vocês acompanharem, onde a gente tem exatos 30 centímetros de largura. Então, vezes 30. E o comprimento, que é o pacote aqui de fora a fora, que dão exatos 45 centímetros, tá? Então, qual que é a conta aqui? Altura 10 vezes largura, que é 30, vezes o comprimento, que é o 45, exato, certo? Que vai dar? 13.500. Ótimo. Dividido pelo fator 6.000. Então, vamos fazer isso dividido por 6.000, que dá? 2,250, que no caso seria 2,250 kg. Ou seja, o peso cúbico desse pacote é de 2,250 kg, certo? Agora, para eu saber qual peso eu vou utilizar, se é esse peso cúbico que a gente chegou de 2,250 ou o peso de fato real aqui na balança, a gente precisa pesar o produto, né? Então vamos encaixar ele aqui bem, né? Quando a gente observa aqui, ó, ele tá dando 1,700, ó. Então esse produto ele pesa 1,7 kg, peso executado na balança, versus 2,250 no peso cúbico. Nesse caso, que é aí que a gente tem que analisar,
Por quê? Qual que é o peso que a gente vai utilizar, Guilherme? No caso, o peso cúbico, que é o peso maior aí, que é 2,250 gramas. Agora imagina se você foi lá e utilizou o degrau, a linha da tabela do mercado envios equivocada, sem entender esse peso cúbico, que supera o peso aqui na balança, né? O peso real do produto. E você foi lá e utilizou, né? Principalmente para ofertar o frete grátis, essa linha de custo de frete errada, né? Ou seja, você precificou teu produto com base em uma linha da tabela do mercado envios e você executou e você realizou em outra, né? Então, isso é fundamental para a tua estratégia de precificação. Só que adianta a gente ter essa informação, né, de altura, largura, o comprimento, só aqui na hora dessa validação? Não, a gente precisa ter isso aonde? No nosso cadastro de produtos. E se você colocar uma informação equivocada no seu cadastro de produtos a fim de burlar essa regra, você enquadrar em uma etiqueta mais barata, mais acessível no mercado envios, você corre um grande risco do quê? Suspensão, uma punição do Mercado Livre por burlar as regras. O cadastro, ele é fundamental para essa eficiência logística. E o Mercado Livre vai pegar, sabe por quê? Aqui a gente fez com balança, com trena. Lá, eles vão fazer... Eles fazem a medição para o laser. Então, colocou o produto, automaticamente o laser já identifica, é uma ferramenta avançada que ele consegue identificar se realmente o que foi passado, o que foi colocado no cadastro do produto, o que foi passado de dimensões está correto, está com as mesmas informações do que realmente é com o produto físico a hora que eles receberem. Ótimo! Bora para esse produto aqui, para esse pacote aqui agora, que é o caso de muitos vendedores, inclusive de moda, né? Vou passar para lá, por favor, Guilherme. Então, ó, esse é um produto que a gente já percebe, né? A gente tem um lado mais alto aqui desse vestido versus um lado mais baixo. Aqui, a gente precisa entender também, né? Que nos bastidores do Guilherme a gente estava trocando ideia, porque o vendedor, muitas vezes, ele espreme, né? O produto dentro desse flyer, né? E quando você achata esse produto para fazer esse cálculo, ele tem uma dimensão. Quando você solta, ele tem outra. O que a gente precisa entender? Quando esse pacote for passar lá no laser do Mercado Livre para essa auditoria dessa informação, ele já foi manuseado, ele já foi esticado. Então não adianta vir com um jeitinho brasileiro, não, querendo compactar teu produto para você pagar menos frete. Porque é do jeito que ele está aqui dentro do flyer, tá? Um ponto importante que a gente estava discutindo aqui, que não adianta você também pegar o lado mais baixo para averiguar a altura. Se eu pegar, por exemplo, esse lado aqui mais baixo, a gente está falando de 5 centímetros. Enquanto o lado de cá, que é o lado mais alto do pacote, ele tem o dobro, ele tem 10 centímetros de altura. Isso interfere diretamente no peso cúbico desse produto. Bora calcular isso aqui também, Guilherme? Perfeito, vamos. Então vamos lá? A altura a gente já entendeu aqui, que a altura é 10, que eu tô pegando o lado mais alto do pacote, tá? A largura desse produto, ou, como preferirem, né, a profundidade, a gente tem exatos 20 centímetros. E esses 20 centímetros, ele tem que estar com o pacote esticado. Nada de espremido ou dobrado, né, Guilherme? Perfeito. Quando a gente vem para o comprimento, a gente tem 30, né? Então a gente está falando aqui de 10, 20 e 30, que vai dar 6 mil. 6 mil. 6 mil dividido pelo fator 6 mil. 6 mil, que aí no caso vai dar 1, que na verdade você multiplica, que vai dar 100 gramas. Então esse pacote tem 100 gramas aí, o valor cúbico dele. Exatamente. Então, quando a gente vem para a balança, vamos comparar agora o peso real na balança, né? A gente está falando aqui de 590 gramas. Peso cúbico dele, 100 gramas. Peso real na balança, 590 gramas. Qual que é o peso que a gente considera aqui, Guilherme? O fator, no caso, o peso, que é um mais alto. Mais alto e maior aí no caso. Que dá as 590 gramas. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque se você enquadrar na faixa equivocada da tabela do Mercado Envios, você vai levar em consideração um custo da tua conta frete para precificação e vai realizar e vai executar outro na cobrança.
Boa, acho que missão cumprida aqui, né, Guilherme? O grande objetivo aqui era transmitir esse conhecimento para você. Não corra risco, não tenha a tua conta banida, a tua conta suspensa, né, por conta de um fator como esse. Nós aqui na E-Commerce Planet temos atendido, né, grandes empresas, grandes operações, e o Mercado Livre não está levando em consideração o tamanho dessas operações, não. Né? A gente tem aqui operações que têm sofrido com essa temática, ou seja, aumenta ainda mais o nível de capricho e exigência e qualidade no processo de cadastro do produto. Por quê? Porque as informações de altura, largura, comprimento e peso cadastradas corretamente lá no teu ERP, lá no teu hub integrador, ou seja, lá no marketplace, vai fazer com que você venda saudável e tenha os seus custos operacionais, seu custo logístico na tua conta frete muito bem calculada e assertiva. Boa? Bom, eu acho que é isso, né, Guilherme? Obrigado aqui pela presença, o Guilherme, nosso gerente de logística e atendimento ao cliente, pela contribuição. E agora chegou a hora de você validar o seu cadastro. Dá uma olhada como que está o seu cadastro e se de fato a informação que está ali nos campos, ela é uma informação verídica, correta, para que você não encare um problema maior. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal. É a forma com que você nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho de forma gratuita para você. Então, deixe seu like, deixe seu comentário se você gostou e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir e que precisa saber dessa informação logística que a gente trouxe aqui nessa Masterclass, nessa aula, tá? Lembrando também que a E-Commerce Planet é consultoria certificada Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu. A gente tem certificação e know-how para orientar e direcionar você na sua operação. No link também na descrição nós temos a nossa escola, a E-Commerce Planet Educação, com cursos de e-commerce, marketing digital, marketplaces para você se desenvolver a sua equipe através da educação. E também somos full commerce, nós fazemos por você, montamos uma equipe e fazemos toda a operação de ponta a ponta, inclusive logística, né, Guilherme? Então temos aí os centros de distribuição para armazenar e fazer todo o pick and pack, enfim, toda a operação de gestão, a logística completa para você. E-Commerce Planet, soluções inteligentes de comércio eletrônico. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Vamos juntos, vamos para cima.